Quais habilidades e conhecimentos em cibersegurança eu preciso aprender primeiro para conseguir um emprego? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo, e aqui no canal eu tenho várias estratégias e métodos que você poderia aplicar para aumentar as chances aí de você conseguir a sua primeira oportunidade em cibersegurança. E esse vídeo ele vem para complementar e responder especificamente essa pergunta. Quais habilidades você, como iniciante, precisa aprender primeiro para conseguir uma oportunidade? Fica nesse vídeo até o final, que se essa for a dúvida, esse vídeo vem justamente para responder ela. Como sempre, vamos direto ao ponto, e a primeira habilidade que eu recomendaria você aprender é segurança em nuvem. Essa não é uma recomendação vazia que eu tirei da minha cabeça, e sim porque, primeiro, a maioria das empresas, desde as pequenas empresas até as grandes empresas, elas estão migrando para a nuvem, e com isso, mais e mais empresas vão querer um profissional com essa capacidade. Então, cada dia que passa, a demanda por profissionais com esse tipo de conhecimento, que saiba proteger dados e a infraestrutura de nuvem aumenta. E a segunda razão é porque muitas dessas grandes plataformas de nuvem aí, ou pelo menos as mais populares, como a AWS, a Google, que é a GCP, ou a Azure, oferecem aí treinamento de forma gratuita. E isso acontece justamente porque quanto mais pessoas capacitadas e com conhecimento da sua plataforma, mais a probabilidade delas adotarem nas empresas o seu software e a sua infraestrutura de nuvem. Então, muitos recursos de aprendizado aí sobre nuvem pode ser encontrado online de forma gratuita aí. O Microsoft Azure é um excelente exemplo disso. Você pode aprender a maior parte, se não toda a parte, vamos dizer assim, como funciona todo o seu funcionamento, com material disponibilizado gratuitamente pela Microsoft. O que é um excelente exemplo aí para você começar a estudar isso. Principalmente considerando aí que a Azure é um dos maiores aí provedor de serviço em nuvem em participação de mercado. Se eu não me engano, ela está em segundo lugar, perde apenas aí para a AWS, que também tem aí conteúdos disponibilizados aí de forma gratuita. Mas deixo aí na descrição, além do conteúdo gratuito que eu encontrei, um curso aí disponibilizado lá na Coursera, lá é um curso introdutório de computação em nuvem. Eu vi que muita gente tem assinatura lá na Coursera, então caso você queira seguir por lá, dá para você fazer um treinamento aí, deixei aí na descrição. De forma básica, a segurança em nuvem envolve proteger dados, aplicativos e infraestrutura que vivem no ambiente de nuvem, contra qualquer tipo de acesso não autorizado, vulnerabilidades e outras ameaças cibernéticas aí que pode colocar em risco a integridade dos dados e do ambiente em nuvem lá. Computação em nuvem é basicamente você pega um ambiente físico, ou seja, um data center local de uma empresa, onde tem servidores, switch, roteadores, tem todos esses equipamentos, e hospeda em um provedor de nuvem. O provedor em nuvem vai ter tudo isso lá, e você está transferindo todo esse ambiente que você teria local lá para a nuvem. É a mesma coisa. Então, de forma simples, a nuvem é apenas um data center de outra pessoa, que geralmente é mais seguro, porque passa por várias certificações de segurança, não só de segurança, mas tem inúmeras outras certificações, por mais requisitos de conformidade do que um ambiente físico local de uma empresa, que geralmente não tem tanta segurança assim. Até porque, guardadas as devidas proporções aí, eu já prestei consultoria para empresas que o servidor ficava debaixo de uma mesa lá jogado, com um no-break lá que nunca foi trocado uma bateria. Esses data centers aí de algumas empresas geralmente pequenas, né? Na verdade, a consultoria que eu dei era uma empresa até que média. Se parar para pensar que a empresa tinha mais de 500 funcionários, já é uma empresa grande. Então, tem muitas empresas aí que não dá tanta atenção para o seu ambiente lá de data center. Apesar de, assim, ser um servidor e uma sala que não é uma sala considerada adequada para ter servidores da empresa, a empresa tinha lá o seu rackzinho com seus servidores, alguns bem antigos, inclusive, e que estava funcionando. Até quando, a gente não sabe, mas aquele ambiente ficar indisponível causa muitos transtornos e prejuízos. Então, o ideal não seria ser desse jeito, mas a gente sabe que, na realidade, na prática, tem muita empresa assim. O que é diferente de um grande banco. Quando a gente fala de um grande banco, os data centers deles costumam ser muito, mas muito protegidos mesmo. Mas na maioria dos casos, a GCP, a Azure e a AWS são conhecidos aí por serem muito rigorosos em termos de padrão de segurança. Eu sei que aprender segurança em nuvem é um termo muito amplo, mas eu começaria aí com a AWS ou Azure, já que eles são os dois maiores provedores de nuvem utilizados aí. E o que você aprender
aprender neles vai ser aplicado para a maioria dos provedores de nuvem, para a maioria dos empregos aí que você encontrar. Então, eu seguiria por esses dois. Só que, novamente, segurança em nuvem é muito amplo, vai incluir autenticação, como os dados são armazenados, como são criptografados, como são feitos os backups, quem tem acesso a esses dados e aos backups. E as auditorias recorrentes acontecem normalmente uma vez por ano. Se for da ISO, a certificação é renovada a cada 3 anos. Eu, sinceramente, acho que é uma excelente habilidade aí para você começar a aprender, principalmente por ter muitos conteúdos aí disponibilizados de forma gratuita aí na internet. A segunda habilidade é o CIEM. Eu acho que já tá até um pouco repetitivo ficar falando isso para você, mas, sinceramente, eu acho que se você tiver esse conhecimento, vai te abrir portas. Então, por isso que eu fico indicando aqui, porque é difícil achar pessoas com habilidades aí válidas em CIEM, principalmente para segurança defensiva. Já falei em outros vídeos, mas vou falar de novo. A sua primeira oportunidade dentro de segurança da informação possivelmente vai ser dentro do time de segurança defensiva, que é o time Blue Team, basicamente. Douglas, o que exatamente é um CIEM? Um CIEM é um sistema de gerenciamento de informações e eventos de segurança. É basicamente um lugar centralizado que recebe todos os logs de aplicações, dispositivos, servidores e ativos que está dentro da empresa. Ele vai facilitar para rastrear incidentes, já que todos os dados eles estão centralizados e pode ser analisado em um lugar só. Por exemplo, antigamente, como que funcionava? Tinha uma ferramenta de coleta de análise de dados de aplicações web e uma outra para dispositivos de rede. Se tivesse um incidente onde o atacante ganhasse a rede e assumisse lá vários controles de servidores, aplicativos diferentes, o time de segurança tinha que analisar vários dashboards, vários recursos diferentes para entender e rastrear esse único atacante e analisar esse único incidente de segurança. E com isso demorava muito mais tempo para você identificar, para você mitigar um ataque se ele tivesse em andamento. E é por isso que o CIEM hoje é um padrão e a maioria das empresas hoje utilizam um CIEM dentro do seu ambiente, porque é muito difícil você gerenciar logs sem o uso de um CIEM. Ele vai te ajudar a detectar e responder incidentes de forma rápida. Eu não vou citar nomes aqui, mas teve uma empresa aí que sofreu um incidente de segurança, sofreu uma violação de segurança e o pessoal do time lá da empresa, do time de segurança da informação, ficou sabendo horas depois. E um dos motivos foi justamente isso, não ter um CIEM. Na verdade eles até tinham, mas estava mal configurado, não estava coletando informações suficientes e gerou esse problema. Então você vê o nível de criticidade de um CIEM e o nível de importância de um CIEM dentro do ambiente. Obviamente um CIEM bem configurado e um CIEM com pessoas boas trabalhando para criar casos de uso, manter essa ferramenta de uma forma que ela vai funcionar da maneira que ela precisa funcionar, de uma maneira que você consiga extrair o máximo de desempenho dessa ferramenta, porque de nada adianta você ter um CIEM por ter, se ele estiver mal configurado ele não vai funcionar, como se você não tivesse. Os mais populares aí que eu vejo é o Splunk e o QRadar, que são pagos e custa muito caro, só que tem CIEM disponível aí de forma gratuita que você pode criar um laboratório, como o ASO e o Elastic. Pode montar aí um projeto pessoal, um laboratório pessoal aí, para você ganhar prática com essas ferramentas. E além da prática, experiência, porque experiência é o que falta aí no mercado. Eu já falei em outros vídeos, o certificado de cibersegurança da Google vai te ajudar com isso, caso você queira pagar por um curso. O pessoal fala, Douglas, você só indica o certificado de cibersegurança da Google. É que eu não achei um outro que, pelo valor que ele custa, forneça a quantidade de informação que ele fornece. Eu ainda não achei, mas na hora que eu achar, eu trago aqui para você. E preferencialmente em português, né? Porque o pessoal tem reclamado muito que tá em inglês. Mas dá para você ativar a legenda, que isso não impede você de aprender. A lista de ferramentas aí que uma empresa utiliza, ela é gigantesca, mas provavelmente um CIEM a empresa vai ter, então por isso que eu recomendo você estudar e é por isso que eu estou compartilhando aqui com você. A terceira habilidade é redes, já falei em outros vídeos, tá? Repetitivo também, mas aprenda o básico de redes, não precisa aprender sobre switch, o pessoal fica me perguntando se precisa saber sobre switch, sobre roteadores. Firewall faz sentido você aprender regras de segurança de firewall, faz sentido você aprender regras de segurança que pode ser aplicado em switch. Não faz sentido você aprender a configurar um switch. Você não está querendo trabalhar no time de redes, está querendo trabalhar no time de segurança. O time de segurança faz o quê? Sugere melhorias de regras de firewall. Então pesquise sobre isso. Você não precisa aprender a administrar um switch, não precisa aprender a administrar um firewall, por exemplo.
Aprenda aí o básico sobre subnet, o que é um DNS, filtragem de endereço de IP público versus privado, os protocolos e os números de portas mais comuns, quais são as portas mais comuns. Isso é importante você aprender, porque em uma empresa geralmente você vai precisar saber de algumas informações básicas, como o número de portas mais comuns. Então, em algum momento, pode aparecer esses assuntos no dia a dia de trabalho, principalmente o número de portas. E se você quer se tornar um pentester, quer ir lá para o time vermelho, o Red Team, esse conhecimento é indispensável para você. Não tenta pular o básico, porque uma hora ou outra você vai precisar desse básico aí. Se você não tiver, vai fazer falta. E a maioria do pessoal sênior aí que eu conheço, o pessoal tem aí um conhecimento decente em redes, em segurança de rede. E se você estiver estudando aí para tirar a certificação Security+, lá da CompTIA, lá vai cobrir conceitos básicos de redes que se você não tiver também, você não vai conseguir passar na prova. Se o seu objetivo é tirar em algum momento da sua vida a certificação do Security+, lá da CompTIA, você vai precisar aprender o básico. A quarta habilidade da lista é governança, risco e conformidade, que é conhecida aí como GRC. Pouca gente sabe, mas hoje as empresas elas atraem novos clientes ou ela mantém os clientes que já estão com ela, justamente porque passaram em certificações como a PCI ou a ISO 27001. O seu cliente vai querer que você tenha essa certificação justamente para certificar que você segue um padrão conhecido de mercado de segurança. O seu aplicativo, a sua solução, elas atendem um certo padrão de segurança. GRC e auditoria, elas estão meio que interligadas dentro de segurança da informação. Eu tenho vídeos aqui falando especificamente sobre isso, inclusive. É uma frente de segurança da informação que ela é mais documental, não é necessário você ter um conhecimento técnico, e sim um conhecimento mais teórico em políticas, em padrões de segurança, em frameworks. E eu sei que a preferência da maioria aqui é mão na massa, é invadir sistemas, é monitorar a rede, é ir mais para o lado ofensivo de segurança da informação. Mas isso é bom para você que quer iniciar em segurança da informação. Busque entender sobre o básico, sobre o fluxo de auditoria, por que uma empresa passa por auditoria, como que isso impacta o negócio. Dependendo da empresa, do ramo de atividade, a empresa ela vai precisar seguir mais de um padrão de segurança, vai precisar atender um requisito específico. Por exemplo, um banco ele precisa atender um tipo de regulamentação, um hospital ele já precisa atender um outro tipo de regulamentação. Já uma indústria também é diferente desses dois. Tenta entender aí as diferenças de um para o outro. Quais são os requisitos padrão aí de mercado que toda empresa precisa atender? Isso é importante você saber. Eu, sinceramente, iniciaria pela ISO. Se você é membro aqui do canal, você já tem disponibilizado aí toda a família ISO 27001 para você estudar. Nela você vai encontrar todos os requisitos que uma empresa precisa atender, quais os padrões de segurança uma empresa precisa cumprir para passar em uma auditoria. Você aprendendo, estudando a ISO, aí, as normas, os frameworks de segurança, você tem uma boa linha de base para você compreender o que é um bom programa de segurança, principalmente se você está começando sem nenhuma experiência. É importante hoje em dia você entender qual é o padrão, por exemplo, de criptografia que uma empresa precisa ter dentro do ambiente, qual o impacto de você não utilizar essa criptografia, por que eu não posso usar essa criptografia. Existem alguns lugares específicos que você não vai poder usar a criptografia que a norma pede, mas qual é a justificativa para você não utilizar ela? Você conhecer essas coisas vai ser um diferencial para você, principalmente se o recrutador te comparar a um outro candidato que nem sabe, por exemplo, o que é auditoria. Por isso que eu recomendo aqui, que para mim faz muito sentido isso. E a próxima habilidade que você precisa começar a se desenvolver aí é a escrita técnica. Apesar dela ser muito chata, né? É muito necessária. Muita gente quer ir para o pentest, mas não sabe escrever uma frase corretamente. Eu poderia te encher aqui de ilusão utilizando o mesmo método que os vendedores profissionais de cursos de segurança utilizam, que te falar que a área ofensiva é fácil, é simples, que eu tenho o método para você iniciar no mercado de trabalho, mas infelizmente não é. Gostaria muito que fosse, principalmente a sua entrada. Pentest não é
uma habilidade que você precisa ganhar para conseguir. Pentest é um tipo de avaliação que vai simular um ataque. Então, quando você fala de um pentest ou de um hacker ético, por exemplo, aqui, meu amigo, é muito mais conhecimento, é um conhecimento muito mais profundo, que vai envolver várias coisas, não é uma coisa. Se eu te falar aqui que o ataque para esse celular, por exemplo, vai ser desse jeito, para esse celular é desse jeito, mas para outro celular é de outro jeito. Porque a gente tem variações de ambientes, variações de versão de software. Pode ser que um tenha um método de segurança aplicado, outro não. Então é muito variado e você precisa ter um conhecimento suficiente para você conseguir dar um bypass ou contornar aquela dificuldade que você está tendo, aquele impeditivo que você está tendo naquela exploração específica, que se você não tiver conhecimento, você vai ficar travado, você não vai nem para frente nem para trás. É uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, não é um curso de um mês e nem um vídeo de 10 minutos que vai te preparar. Mas nesse início, concentra seu esforço em ter uma boa escrita técnica. Eu não sei se você sabe, mas imagina você um pentester, aí você terminou de executar um pentest de mais ou menos 1 ou 2 semanas que demorou esse pentest aí que você estava executando. E analisando o aplicativo, você encontrou lá 5 vulnerabilidades. Você vai voltar lá para o seu cliente ou para o proprietário do aplicativo, ou se você trabalha dentro de uma empresa, vai voltar lá para o líder técnico de desenvolvimento ou para a área de desenvolvimento e vai dizer: encontrei essas 5 vulnerabilidades e fica por isso mesmo, estou indo para o meu próximo pentest. Não é assim, infelizmente não. O produto final da execução do seu pentest é um relatório de pentest. Esse vai ser um documento que você vai compartilhar com o ponto focal que solicitou esse pentest ou com a equipe lá. Esse relatório vai precisar ter detalhes claros lá do que foi executado, capturas de tela, informações de como ele pode recriar para ele encontrar aquela vulnerabilidade. Então você vai ter que ser uma pessoa que vai criar um passo a passo para a equipe de desenvolvimento simular e conseguir executar aquele ataque que você também executou. E é assim que a equipe de desenvolvimento vai entender e vai remediar aquela vulnerabilidade. Precisa ter também o grau de risco daquela vulnerabilidade. Esse documento é basicamente toda a informação que está dentro da sua cabeça indo para a cabeça de outra pessoa, que inclusive possivelmente não tem o conhecimento técnico que você tem, não vai ser um profissional de cibersegurança, talvez é um gerente de alguma área, talvez é um diretor. Então você vai traduzir todo o seu trabalho em algo mais geral que todo mundo entenda. Pessoas técnicas sem conhecimento técnico consigam entender. Não pense que segurança da informação a gente não escreve, a gente escreve todo momento. Escreve muito, e-mail, enfim, um monte de coisa. Seja você uma pessoa de GRC, seja você uma pessoa do SOC, seja você um pentester, ou qualquer função que você assuma dentro de segurança da informação, você vai escrever, não vai ter jeito. E eu vou te falar que eu sou péssimo em português, meu ensino básico de português foi horrível, e eu ainda nem gostava de estudar, então casou o ruim com o mais ruim ainda e virou isso daí que é hoje, que é eu sofrendo absurdamente com o meu português horrível. E na verdade isso acaba meio que em linha com a habilidade de comunicação. Você precisa se comunicar de forma clara, que isso vai ser importante para você crescer aí na sua carreira. Se você não se comunicar ou se comunicar igual um chimpanzé, vai ser difícil você conseguir progredir aí. Eu vou falar para você que eu sou péssimo nos dois, em português e em comunicação, mas eu tento melhorar todo dia 1%, porque no final do ano, quantos por cento eu já não melhorei? Tá bom, 1% todo dia. Não precisa de muito. Não sei se eu tô melhorando, tá? Eu acho que sim. Me diz aí depois, vocês aí, comenta aí. Então não importa o quão bom você seja no trabalho prático em cibersegurança, se você não souber documentar, melhor. Se você não documentar, você vai acabar se lascando aí. Minha sugestão, inclusive, quando você iniciar em segurança da informação, documente tudo. Não deixe nada passar. É importante que você documente tudo, porque isso pode te salvar algum dia. Porque se um dia algo voltar e você não tiver documentação daquilo, você vai ter que se justificar para meio mundo e é muito ruim isso. Pode te dar muita dor de cabeça, tirar noites de sono, inclusive. Falei demais, mas tem uma última habilidade ainda que eu vou falar bem rapidinho, que é a habilidade de sistemas operacionais. Busque aprender os fundamentos de sistemas operacionais, sobre o que faz um sistema operacional, o que é kernel, como um malware pode assumir o controle de um sistema operacional. Você aprender coisas básicas pode te ajudar a conseguir a sua primeira oportunidade em cibersegurança. Inclusive, deixo aqui esse outro guia para você seguir, para você que quer iniciar em cibersegurança. Aqui tem toda uma introdução para você que está querendo iniciar, para você que está iniciando. Esse é mais um vídeo de reforço para esse outro, porque tem muita gente comentando e eu
te respondi nesse vídeo para você que tá com essa pergunta aí. O que que eu preciso aprender primeiro? Respondi nesse vídeo. Como sempre, deixo aí na descrição desse vídeo alguns links complementares a esse vídeo, que eu acho importante caso você não tenha visto, veja. Links, inclusive, de temas que eu abordei aqui, caso você queira dar uma olhada lá. Eu vou ficando por aqui, caso você não seja inscrito, considere se inscrever aí. Se você já é inscrito, deixa seu joinha. E caso você também queira me ajudar, tem o clube de membros aí, tem um botão aqui embaixo, seja membro. Considera virar membro aí para me ajudar, tem um conteúdo legal também do clube de membros aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.